Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das funções de entrada e saída formatada. Mais especificamente, o foco da nossa videoaula de hoje é a função scanf. Esta é uma função que será utilizada para a leitura de dados. Dito de outra forma, através dessa função que nós vamos receber dados fornecidos pelo usuário através da entrada padrão, ou seja, o teclado, e vamos poder armazenar esses dados em posições de memória, mais especificamente em variáveis. Para nos utilizarmos da função scanf, vamos precisar da mesma diretiva de pré-processador utilizada para a função printf, pois ambas se encontram na biblioteca de entrada e saída padrão. Ou seja, vamos ter que utilizar include stdio.h. Vamos ver agora a forma geral da função scanf. É muito parecida com a forma geral da função printf. Então nós temos ali a palavra reservada scanf, entre parênteses, nós temos os parâmetros necessários para a correta execução da função. Após fechamento dos parênteses, o delimitador ponto e vírgula. Vamos ter a string de controle, sempre presente no scanf, e ao contrário do printf, no caso do scanf, eu sempre vou ter a lista de argumentos. Esta pode ser composta por apenas um argumento ou n argumentos. O que vai especificar a quantidade de argumentos na lista de argumentos é a quantidade de códigos por cento que nós vamos ter na string de controle. Então vamos detalhar isso um pouco melhor. Então a string de controle é onde nós encontramos a descrição de todos os valores que serão lidos, com informações de seus tipos e ordem de leitura. Por sua vez, na lista de argumentos, nós temos a lista com os identificadores das variáveis onde os valores lidos serão armazenados, em ordem compatível com a string de controle. Agora eu destaco para vocês uma tabela simplificada do código de formato por cento. Então temos ali, na coluna da esquerda, os códigos por cento que vamos nos utilizar no nosso estudo da função scanf, e na coluna direita temos o formato. Então vamos usar o %C para fazermos a leitura de um valor do tipo primitivo caractere, %D para fazermos a leitura de um valor do tipo primitivo inteiro, %F para fazermos a leitura de um valor do tipo primitivo ponto flutuante, e por fim %S para fazermos a leitura de um valor do tipo string. Cabe agora fazer uma observação. É necessário colocar antes de cada identificador da lista de argumentos o caractere e comercial. Isso vai ficar mais claro quando nós estivermos estudando ponteiros, mas por hora basta vocês memorizarem que existe a obrigatoriedade da utilização do e comercial antes de cada identificador. Vamos a um exemplo para que isso fique mais claro. Como eu destaquei anteriormente, para fazermos uso da função scanf, precisamos colocar no nosso código a diretiva do pré-processador include, e vamos incluir a biblioteca padrão de entrada e saída, stdio.h. Como já foi mencionado também anteriormente, sempre vamos ter a função principal, main. Temos aqui o tipo de retorno da função e aqui os parênteses que vão denotar os parâmetros necessários para a correta execução. Esse detalhamento mais a fundo da estrutura será feito quando estivermos estudando funções. Aqui eu tenho então a chave que vai abrir o bloco da minha função principal. Como já mencionei também anteriormente, a declaração de variáveis sempre vai ocorrer no início do bloco, logo após a abertura de chaves. Nesse caso, estou declarando uma variável do tipo primitivo char com identificador ch. Na sequência, temos então aqui a utilização da nossa função de entrada formatada, scanf. Então, como nós vimos na sintaxe, temos abertura ou fechamento de parênteses, ponto e vírgula após. O primeiro parâmetro trata-se da string de controle. Nesse caso, a mesma está especificando que vai ocorrer a leitura de um valor do tipo primitivo caractere. Depois que fechamos a string de controle, temos ali a vírgula para a lista de argumentos. No caso, temos apenas um código por cento na nossa string de controle, então vamos ter uma variável especificada compatível com o tipo especificado. Então temos um identificador de uma variável do tipo caractere, onde será armazenado um valor do tipo caractere. E eu destaco aqui a presença do e comercial, que foi ressaltada pela nossa observação. Depois eu tenho as demais instruções do nosso programa. Vamos agora ao primeiro exercício da nossa videoaula de hoje. Então, construa um programa na linguagem C que solicite ao usuário o fornecimento de um valor real através da entrada padrão e o retorne na saída padrão
com 2 dígitos de precisão. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Como nós vimos no enunciado, será necessário fazer a leitura de um valor fornecido pelo usuário e, na sequência, a apresentação deste valor com determinado número de dígitos de precisão na tela. Logo, eu vou precisar utilizar as funções de entrada e saída formatada. Sendo assim, eu vou incluir no meu código a biblioteca de entrada e saída padrão. O que eu faço através dessa diretiva de pré-processador include, que está incluindo a minha biblioteca stdio.h. Como nós vimos também, todo programa em C tem a função principal main, e isso não será diferente nesta nossa solução. Mais para frente, quando estudarmos melhor o tópico funções, vamos entender melhor a sintaxe aqui apresentada. Por hora eu vou destacar apenas que int refere-se ao tipo de retorno da função, main é o nome da mesma e entre parênteses eu vou ter a lista de parâmetros para a função. Vou abrir o bloco agora da minha função principal. Como nós vimos, no início do bloco que deve ocorrer as declarações de variáveis que porventura serão utilizadas no nosso programa. Neste caso, farei uso apenas de uma única variável do tipo primitivo ponto flutuante. Então estou declarando ali a variável valor do tipo primitivo float. Ponto e vírgula, pois faz parte da sintaxe da declaração de variáveis. Na sequência, estou me utilizando da função de entrada formatada, a função scanf. Então vamos analisar a mesma. A função scanf, aí eu vou abrir parênteses para ter os meus parâmetros agora. O primeiro parâmetro trata-se da string de controle, então eu vejo aqui a delimitação da mesma com as aspas. Neste caso, estou utilizando o código %f, que indica que ocorrerá a leitura de um valor em ponto flutuante. Após o fechamento da minha string de controle, fechando as aspas, eu tenho uma vírgula que vai separar a mesma da minha lista de argumentos. Na lista de argumentos eu vou ter apenas um único argumento, já que eu tenho um único código % na minha string de controle. Este meu argumento é o identificador da variável previamente declarada do tipo primitivo ponto flutuante, então coerente com o código % da minha string de controle. Aqui eu destaco a presença do e comercial antes do identificador da variável presente na lista de argumentos da minha função scanf. Conforme nós vimos anteriormente, existe essa necessidade. Depois que eu finalizar a minha lista de argumentos, eu fecho parênteses e eu vou ter o meu delimitador ponto e vírgula ao final da minha instrução, onde eu uso a função scanf. Na sequência agora eu vou fazer uso da minha função de saída formatada, printf. Então eu tenho aqui agora a abertura de parênteses e eu vou ter os meus parâmetros. O primeiro parâmetro é a minha string de controle, então delimitada por aspas. Eu tenho aqui então o código %f, indicando que eu vou apresentar na tela um valor em ponto flutuante. E eu tenho aqui o ponto 2 entre o % e o f, indicando que este valor vai ser apresentado com 2 dígitos de precisão. Quando eu fecho a minha string de controle, então eu tenho uma vírgula que vai separar a minha string de controle da lista de argumentos. Minha lista de argumentos tem um único valor, pois eu tenho apenas um código % na minha string de controle. E este valor da minha lista de argumentos é o identificador de uma variável do tipo ponto flutuante, fazendo com que seja coerente a minha lista de argumentos com os códigos % que eu tenho na string de controle. Após o final da minha lista de argumentos, eu fecho meus parênteses e tenho meu delimitador ponto e vírgula. Agora eu só preciso fechar as chaves referentes ao fechamento do bloco da minha função principal. Agora eu quero destacar para vocês que essa solução tem um problema. Vocês conseguem identificar qual? Calma, não precisa de desespero. O problema está relacionado com o fato de que nada está sendo solicitado para o usuário. Ou seja, ao executarmos esse código, isso vocês podem fazer, já aprenderam nas aulas anteriores como editar um código-fonte, fazer a compilação e, na sequência, a execução, tanto no sistema operacional Windows quanto Linux. Então, ao vocês testarem a execução desse código, vocês vão perceber que, para o usuário, no terminal ou no prompt de comando, vai ficar apenas piscando o cursor, esperando o fornecimento de um valor. Porém, o usuário não vai ter noção do que ele deve fornecer. Se um valor tipo caractere, se um valor inteiro, se um valor em ponto flutuante, se uma string. Então, para que nós tenhamos uma solução adequada, devemos agir da seguinte forma. Então, temos aqui a primeira parte da solução exatamente igual. Então, incluo a biblioteca de entrada e saída padrão, tenho minha função principal. No início do bloco da função, declaro a variável que será utilizada no meu código. Só que agora, antes de fazer a leitura com scanf, eu tenho um printf que vai informar na tela o que o usuário deve fornecer. Então, tenho ali a frase,
forneça um valor real, tá certo? E agora eu vou fazer a leitura com o meu scanf do valor fornecido pelo usuário. E posteriormente eu vou apresentar o valor fornecido. Só que aqui, né, eu tenho um certo floreio, né? Eu vou mudar de linha e aí vou apresentar a mensagem. O valor fornecido foi, e aí 2 pontos. Na sequência eu apresento o valor fornecido com 2 dígitos de precisão. Então, é interessante, ou melhor, necessário, né, que eu solicite adequadamente ao usuário o que ele deve fornecer e que eu apresente este valor fornecido de uma forma que fique claro para o usuário o que eu estou fazendo. Agora eu fecho o bloco da minha função principal. Na sequência, agora temos mais um exercício na nossa videoaula de hoje. Então, construa um programa na linguagem C que receba 3 notas e seus respectivos pesos, através da entrada padrão. Calcule a média ponderada dessas notas e exiba o resultado na saída padrão. Tempo para vocês. Vamos então para a proposta de solução. Como nós vimos no enunciado, será necessário fazer a leitura de valores fornecidos pelo usuário e a apresentação de valores na saída padrão. Logo, eu vou precisar das minhas funções de entrada e saída formatada. Sendo assim, o meu código vai começar pela diretiva de pré-processador include, que vai incluir a biblioteca de entrada e saída padrão. Em outras palavras, stdio.h. Como também vimos anteriormente, todo programa em C tem a função principal main, e este não será diferente. Vou abrir o bloco então da minha função. No início do bloco da minha função, eu vou declarar as variáveis necessárias para a correta execução do meu programa. Neste caso em específico, se a gente fosse a ter o enunciado, eu vou receber 3 notas e vou receber 3 pesos relacionados às notas. Neste caso, eu posso declarar então 3 variáveis do tipo ponto flutuante e 3 variáveis do tipo inteiro. No caso, eu vou fazer a opção por ter uma variável a mais para facilitar a legibilidade do meu código. Então, eu farei a opção por declarar 4 variáveis do tipo primitivo ponto flutuante, com identificadores respectivamente N1, N2, N3 e média ponderada. A variável N1 é o local onde eu vou armazenar o valor da primeira nota, N2, o valor da segunda nota, N3, o valor da terceira nota. E a variável média ponderada vai me auxiliar, pois eu vou guardar nesta variável o valor resultante do cômputo da minha média ponderada. Aqui eu destaco só a utilização da grafia camelo. Então, sempre que eu quiser utilizar mais de uma palavra para dar nome a uma variável, por exemplo, posso me valer da grafia camelo, onde apenas a primeira letra de uma palavra que segue uma anterior está em caixa alta, em maiúsculo. Na sequência, agora então, eu declaro 3 variáveis do tipo primitivo inteiro com identificadores respectivamente P1, P2 e P3. Na variável P1 eu vou armazenar o peso referente à primeira nota, na P2 o peso referente à segunda nota e na P3 o peso referente à terceira nota. Agora que eu reservei a área de memória para todas as variáveis que eu vou me utilizar no meu código, eu vou agora começar com as instruções propriamente ditas. A primeira instrução que eu vou colocar é a minha função de saída formatada, o meu printf. Então tenho aqui, né, na sintaxe do mesmo, eu abro parênteses para ter os meus parâmetros. O primeiro parâmetro é a minha string de controle e o único parâmetro, pois se nós analisarmos a string de controle, né, delimitada por aspas, eu não tenho nenhum código por cento na mesma. Consequentemente, não vou ter nenhum argumento na minha lista de argumentos. Então fecho meus parênteses e tenho meu delimitador ponto e vírgula para a correta sintaxe da utilização da função printf. Na sequência agora eu vou utilizar minha função de entrada formatada, então meu scanf. Abro parênteses para ter os meus parâmetros. O primeiro parâmetro é a minha string de controle, então delimitada por aspas. Dentro da mesma eu tenho o código %f, então indicando que eu vou fazer a leitura de um valor em ponto flutuante. Ao final da minha string de controle tem uma vírgula e vou ter a minha lista de argumentos. No caso, tem um único argumento que faz menção ao meu código %, que nós vimos, né, na string de controle. Identificador de uma variável do tipo ponto flutuante corresponde ao código %f que nós temos na string de controle. Destaco aqui a presença do e-comercial, que é necessário antes de todos os identificadores de variáveis presentes na lista de argumentos de um scanf. Após então finalizar a minha lista de argumentos, fecho meu parênteses e tenho meu delimitador ponto e vírgula para a correta sintaxe da utilização da minha função scanf. Na sequência, então, tenho meu printf que vai apresentar na saída padrão a mensagem que solicita o fornecimento do peso da primeira nota.
faço a leitura deste valor com a função scanf e armazeno na variável P1. Na sequência, solicito ao usuário, né, que digite a segunda nota, leio a mesma e armazeno na variável N2. Na sequência, solicito ao usuário que digite o peso da segunda nota, leio o mesmo e armazeno na variável P2. Na sequência, solicito ao usuário que forneça o valor da terceira nota, leio o mesmo, armazeno na variável N3. Na sequência, solicito ao usuário o peso da terceira nota, leio o mesmo e armazeno na variável P3. De posse de todos os valores fornecidos pelo usuário, eu posso então agora fazer o cômputo da minha média ponderada. Então, estou utilizando ali meu operador de atribuição. Do lado direito do mesmo, eu tenho uma expressão aritmética que resultará no cômputo da minha média ponderada. Então, notem aqui, só vou destacar a presença dos parênteses para alterar, né, a ordem com que serão executados os operadores. Então, primeiro eu vou fazer as 3 multiplicações, depois faço a soma dos valores obtidos por conta dos parênteses. Na sequência, vou fazer o cômputo do meu denominador, então vou fazer a soma dos pesos por conta dos parênteses. Depois eu faço a divisão do meu numerador pelo denominador. Feito o cômputo da minha média ponderada, o valor obtido vai ser armazenado na variável média ponderada. Na sequência, tenho a minha função de saída formatada printf. Então, tenho aqui como primeiro parâmetro minha string de controle, indicando, né, que eu vou quebrar a linha, né, mudar de linha, barra invertida n. Depois vou apresentar a média ponderada e, e aqui eu tenho um código %f, indicando que eu vou apresentar na saída padrão, nesta posição, um valor em ponto flutuante. E aqui eu tenho o ponto 2 entre o % e o f, indicando que o valor será apresentado com 2 dígitos de precisão. Finalizando a minha string de controle, tenho a minha vírgula para ter a minha lista de argumentos. Como eu tenho um único código %, eu tenho só um valor na minha lista de argumentos, que neste caso é o identificador de uma variável do tipo ponto flutuante, sendo coerente com o código % que nós vimos na string de controle. Feito isso, fecho então meus parênteses e tenho o meu ponto e vírgula. Agora eu preciso apenas das minhas chaves para fechar o bloco da minha função principal. Tá certo, pessoal? Agora eu quero só destacar que existem sempre soluções alternativas para todos os problemas. E eu vou apresentar agora uma solução alternativa a esta. No caso, a parte inicial ali é a mesma, eu vou também fazer uso da biblioteca de entrada e saída padrão e o meu programa vai ter a função principal main. Só que eu vou declarar apenas 3 variáveis do tipo ponto flutuante. Então não vou mais reservar uma área de memória para minha variável média ponderada. E eu tenho agora o resto do programa exatamente igual, meu código-fonte não muda. Só que agora eu não vou fazer mais o cômputo da média ponderada e armazenar numa variável agora inexistente. Eu tenho diretamente o meu printf, apresento, né, a mensagem análoga que nós vimos, mas na lista de argumentos eu não tenho mais o identificador de uma variável. Eu tenho agora a expressão aritmética que vai resultar na obtenção do valor da média ponderada. Destaco aqui que eu tenho essa quebra de linha por conta do tamanho da fonte que eu escolhi e da tela que eu tenho para apresentar o valor. Mas, como eu já destaquei anteriormente, reforço agora, sempre que eu tiver dentro, né, do conjunto de parâmetros de uma função separados por vírgula, eu posso, após cada uma das vírgulas, quebrar a linha que o compilador vai entender que ambas as linhas tratam-se de uma única. Certo? Dito isso, então, vamos agora para mais uma proposta de solução. Nessa nova proposta de solução, eu vou apresentar para vocês o conceito de acumulador. O que é um acumulador? É uma variável na qual eu vou armazenar um somatório. Então vamos entender. Também vou ter a minha diretiva de pré-processador, que vai incluir a biblioteca de entrada e saída padrão. Vou ter a minha função principal. Aqui eu só estou destacando, né, que eu posso ter abertura de chaves no final da minha linha. Até faço uma ressalva aqui para dizer que eu posso praticamente construir o meu programa em C em uma única linha, mas isso não vai favorecer a legibilidade. Eu coloquei essas chaves aqui só para a gente poder reduzir um pouco o número de linhas e não ficar com a fonte tão pequena para apresentar a solução para vocês, porque eu quero apresentar ela em uma única tela. Então, abri o bloco da minha função principal. No início, eu vou declarar as minhas variáveis. Então, destaco aqui que eu vou ter apenas 2 variáveis do tipo ponto flutuante. A primeira, denominada nota, é onde eu vou ficar armazenando uma a uma as notas recebidas. Então, vou armazenar nessa variável a primeira nota, depois a segunda, depois a terceira. Depois eu tenho a segunda variável aqui sendo declarada do tipo ponto flutuante. Neste caso, eu estou dando o nome notas ponderadas
e eu estou inicializando essa variável com valor 0. Essa variável minha vai funcionar como um acumulador. Estou zerando ela inicialmente para depois seguir somando os valores contidos na mesma com o próximo valor que eu vou receber. Isso vai ficar mais claro no nosso código a seguir. Na sequência, então, agora estou declarando mais duas variáveis, porém do tipo primitivo inteiro. A primeira com o identificador peso, então nessa variável eu vou armazenar os pesos recebidos. Então o peso referente à primeira nota, depois o peso referente à segunda nota, depois o peso referente à terceira nota. E eu tenho aqui mais uma variável sendo declarada, denominada pesos. E eu também estou zerando essa variável. Essa variável também vai funcionar como um acumulador. Então nessa variável pesos eu vou armazenar o somatório dos pesos recebidos. Como eu destaquei para a variável notas ponderadas, a compreensão vai ficar mais clara no decorrer do nosso código-fonte. Agora que eu declarei os espaços de memória necessários para as minhas variáveis, ou melhor, declarei minhas variáveis, eu vou agora ter as instruções do meu programa. Começo pelo printf, onde eu vou solicitar o valor da primeira nota, vou ler este valor para a variável nota, na sequência solicito o valor referente ao peso da primeira nota e vou ler este valor para a variável peso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou acumular a minha nota em notas ponderadas. Então, mais especificamente, eu tenho aqui, né, o meu operador de atribuição, né, mais igual. Então, só para a gente se lembrar, neste caso eu posso usar esse operador quando o primeiro operando para o meu operador de soma vai ser a variável na qual eu vou armazenar o resultado da avaliação da expressão. Então, no caso, eu vou consultar o valor de notas ponderadas, que é 0, vou somar a esse valor o resultado da multiplicação de notas por peso. Então aqui eu vou, né, multiplicar a primeira nota pelo peso respectivo da mesma, e este valor vai ser somado a 0 e eu vou usar esse valor para atualizar a variável notas ponderadas. Então aqui eu estou acumulando o valor de nota vezes peso no meu acumulador. Na sequência, eu tenho agora então algo análogo para a variável pesos. Então eu vou consultar o valor da variável pesos, que eu inicializei como 0, e vou somar a este o valor do peso. O valor resultante desta avaliação da expressão aritmética vai ser armazenado na variável pesos, atualizando o valor da mesma. Então agora eu solicito ao usuário que forneça o valor da segunda nota. Não preciso agora me preocupar em armazenar o mesmo em nota, porque eu não vou perder o valor da primeira nota. Esse já foi acumulado na variável notas ponderadas. Então posso sobrescrever o que eu tenho na variável nota, armazenando agora sobre o valor que eu tinha da primeira nota, o valor da segunda nota. Na sequência, solicito ao usuário que forneça o peso da segunda nota e sobrescrevo o que eu tinha em peso agora, armazenando no mesmo o peso da segunda nota, sobrescrevendo o peso da primeira nota que anteriormente estava contido na variável, mas que porém não foi perdido, pois o mesmo serviu para, né, atualização das notas ponderadas aqui e para acumulação na variável pesos. Agora, na sequência, eu atualizo o valor do meu acumulador, notas ponderadas. Então, eu tinha inicialmente notas ponderadas o valor da primeira nota vezes o peso da mesma. Agora, eu vou somar a este valor o valor da segunda nota multiplicado pelo peso da mesma. Então, eu vou ficar agora com o acumulado do somatório das duas primeiras notas multiplicadas pelos seus respectivos pesos na variável notas ponderadas. Na sequência, eu atualizo agora meu acumulador pesos. Então antes eu tinha em pesos o valor do peso da primeira nota. E agora eu consulto este valor e somo o peso da segunda nota, e o valor obtido da avaliação dessa expressão aritmética é utilizado para atualizar pesos. Então eu vou passar a ter em pesos agora a soma do peso da primeira com o peso da segunda nota. Na sequência, solicito ao usuário agora o valor da terceira nota, leio para a variável nota, na sequência solicito o valor do peso da terceira nota e leio para a variável peso. Na sequência agora eu atualizo então meu acumulador notas ponderadas, armazenando agora no mesmo, né, o conteúdo que eu tinha anteriormente somado a terceira nota vezes o peso da terceira nota. Então, após a execução dessa instrução, eu vou passar a ter no meu acumulador o somatório das três notas multiplicadas pelos seus respectivos pesos. Na sequência, eu atualizo o meu acumulador pesos. Então, eu vou passar a ter em pesos o resultado do somatório dos três pesos referentes às três notas recebidas. Tá certo?
E agora eu tenho o meu printf, que vai apresentar na saída padrão, então eu vou mudar de linha, apresentar a mensagem, a média ponderada é, e um valor em ponto flutuante com 2 dígitos de precisão. Aqui eu tenho então a minha expressão aritmética que vai gerar o valor para esse código por cento. Então tenho aqui o meu acumulador notas ponderadas sendo dividido pelo meu acumulador pesos. E agora eu só preciso fechar o bloco da minha função principal. Bom, pessoal, eu quero aqui destacar o porquê de eu apresentar para alguns exercícios mais de uma proposta de solução. O meu objetivo é deixar claro para vocês que sempre existem soluções alternativas para os problemas e também favorecer uma compreensão mais adequada dos tópicos estudados. Eu também utilizo algumas soluções para introduzir alguns conceitos a mais, fazendo com que vocês comecem a pensar um pouco fora da caixa. Para os alunos que estão acompanhando especificamente a playlist de introdução à programação, eu quero dizer que essa disciplina é ofertada no colegiado de engenharia de computação da Univasf, em paralelo com a disciplina intitulada Introdução a Algoritmos, responsável por trabalhar melhor a lógica de programação. Então, no caso, eu sugiro a vocês que, para quem está achando que a velocidade com a qual os exercícios vão evoluir nessa playlist, dedique um pouco do seu tempo para assistir as primeiras 17 videoaulas relacionadas à playlist Algoritmos e Programação para a Computação, que isso vai favorecer a compreensão mais adequada do que nós estamos trabalhando aqui. Dito tudo isso, eu quero falar que a nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Fique à vontade para utilizar os comentários para externar suas sugestões, críticas e elogios. A gente se vê na próxima, pessoal. Valeu!